Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo do Centro Espírita Luz e Caridade. Hoje, como todos já esperando, né, esse dia maravilhoso chegar com a nossa querida irmã, que eu gosto muito, Nilcélia Miranda, com um tema lindíssimo, almas enfraquecidas precisam de oração. Então, vamos chamar a nossa querida irmã, nesse mês maravilhoso, que é o mês de aniversário do Luz e Caridade, esse mês de comemoração, um mês de São João, bom São João para todos vocês, e eu aqui, já no ritmo de São João, toda quadriculada, né, aguardando vocês. Então, vamos chamar a nossa querida irmã, não é? Vamos lá. E olha quem chegou. Seja bem-vinda, nossa querida irmã Célia Miranda. Muito obrigada, Vamos Ana. fazer a nossa prece. Seja muito bem-vinda. Você está bem, querida irmã? Tudo bem, tudo bem. Graças a Deus. E vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura, não é? Vamos lá. Pai amado e misericordioso, eis-nos aqui, Senhor, te pedindo permissão nesses momentos gloriosos, que iniciamos mais uma doutrinária, te pedindo força, coragem, oportunidade, Senhor, de sermos resignados diante das provações, que possamos cada vez mais, Senhor, sermos caridosos, que possamos ajudar os nossos queridos irmãos, que cada vez, Senhor, procura pelo teu amor e a tua misericórdia. As orações que oferecemos para todos esses irmãos, encarnados e desencarnados. Esses irmãos, Pai, em desespero, que não sabem o que fazem nos momentos difíceis de suas vidas. Essa pandemia tirou muito prumo de muitas pessoas que não compreendem o porquê. Então, Senhor, hoje nossa querida irmã falará hoje sobre um pouco almas enfraquecidas precisam de oração. E na sua fala, que possamos compreender, reflexionar, que nos auxilie em nosso caminho, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. E eu passo a palavra agora à nossa querida irmã. E com vocês, nossa querida irmã Nilcélia Miranda. Olá, queridos amigos, boa noite para todos vocês. É muito bom estar aqui mais uma vez e dessa vez comemorando o aniversário de 66 anos desta casa de Luz e Caridade. E aproveito esse momento para deixar um grande abraço para o senhor Léo Gildo, mais conhecido como o senhor Léo, que nos trata com tanto carinho e atenção, também para a nossa querida Tânia Pastore. Nos sentimos bastante acolhidos quando pisamos no solo fértil dessa casa luminosa de caridade. Agradeço também a nossa querida Ana, a Isa e tantos outros que colaboram no desempenho dessa casa acolhedora. E o nosso tema de hoje é bastante interessante, como todos. E aqui fiquei refletindo o quanto já ouvi de tantas pessoas que indagam: para que orar? Oro, oro e nada acontece. Já não tenho mais fé, já não tenho mais esperanças. E o que será, de fato, que se quer que aconteça quando se ora? Realizações materiais, morais, que melhore a saúde? O que realmente queremos quando abrimos as comportas da nossa alma? Porque quando oramos
e nos entregamos com confiança, o Pai Celestial sempre nos concederá a paciência, a resignação e a coragem necessária para nos fortalecermos e enfrentarmos as lutas ásperas da vida, os desafios do cotidiano, que bem sabemos não são poucos, além do que permitirá que seus emissários nos inspirem, fazendo surgir determinadas ideias para que possamos discernir e termos o mérito das nossas ações. Porque é utopia pensarmos que são os espíritos que irão resolver as nossas questões. Eles irão nos ajudar sempre, pois os bons espíritos jamais se recusam a nos ajudar, mas só que não poderá fazer por nós o que precisamos fazermos por nós mesmos, senão perderemos o mérito das nossas ações. Então, o esforço principal tem que vir sempre da nossa parte, senão, nada feito. Mas pessoas há que dizem, ô fulano, ore por mim, sou fraca, não tenho forças, não tenho a fé que você tem. Se você orar por mim, os espíritos vão lhe ouvir. É caridade, de certo, orarmos por aqueles que nos pedem prece, mas também é caridade orarmos por nós mesmos, mesmo porque precisamos desenvolver o alto amor. Lembremos da fala do Mestre Jesus que disse: ajuda-te que o céu te ajudará. Deus é amor, que é sempre o nosso bem, mas as provas, as dificuldades são ainda necessárias para alcançarmos a pureza dos nossos corações. Como é bom chegarmos ao final da noite e nas nossas reflexões dizermos para nós mesmos: que bom que não me deixei abater por aquele problema que surgiu, que bom que fui o mais forte. O nosso espírito, ele precisa de prece, como o nosso corpo precisa do pão. Deixar que a nossa fé se apague? Jamais. Quando nos interligamos a Deus, através da prece, sempre oremos de fortaleza e de bom ânimo para prosseguirmos. Bem sabemos que é inegável o valor da oração em nossas vidas. Inclusive, muitos médicos hoje em dia já constataram que, através de suas pesquisas, que quando o paciente ora ou recebe a oração de outrem, recupera a saúde muito mais rápido do que os demais, pois todo aquele que faz oração na intenção de alguém pede para o outro o que certamente pediria para si. E para termos uma ideia de como as coisas estão evoluindo em nome de Deus, muitas universidades de medicina da Europa e dos Estados Unidos incluíram nos seus currículos acadêmicos a disciplina medicina e espiritualidade, mas isto para estudar de como a fé, a oração e as próprias emoções interferem no nosso organismo, tanto de forma positiva quanto negativa. E algumas apresentam a oração como recurso terapêutico. E aqui no Brasil, considerado a pátria do Evangelho, pouquíssimas universidades colocaram essa disciplina como optativa, mas de toda forma já é um começo, porque quando oramos, liberamos ocitocina e endorfina, e essas substâncias nos levam à melhora da nossa imunidade e traz sensações de bem-estar. Já quando temos emoções e sensações negativas, esse quadro baixa a nossa imunidade. A oração, ela beneficia não só os doentes do corpo, mas especialmente os da alma. Não era à toa que o Mestre Jesus se recolhia para comungar com o Pai, para urir de forças e inspiração, para poder prosseguir na tarefa. Mas o que é a prece? Se não a invocação, uma atitude mental da criatura para com seu Criador, um ato de louvor a Deus, pois o louvor é uma expressão de carinho e de reconhecimento que deve brotar de cada um de nós.
a fim de que possamos manter a sintonia mediante as verdadeiras necessidades da nossa alma. É também um ato de humildade, um reconhecimento que existe uma força muito maior do que é o nosso Pai Celestial. Quando oramos com as palavras do nosso coração, devemos expressar nesse momento as reais necessidades da nossa alma, mantendo sempre a confiança no Pai Celestial e, ao mesmo tempo, permanecendo aberto às respostas que certamente irão chegar. E a prece também, ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou até mesmo um louvor. Podemos e devemos orar por nós mesmos, pelos outros, pelas almas enfraquecidas que vivem iludidas nas questões transitórias do mundo, pelos enfermos e pelos mortos, sem nenhum perigo de atraí-los, porque as preces, quando nós dirigimos ao Pai Celestial, elas são ouvidas pelos bons espíritos encarregados da execução dos seus desígnios, já que são dirigidas aos espíritos que somos afins, elas também são recambiadas para Deus. Quando oramos para os outros seres e não para Deus, esses apenas servem de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade do Pai Celestial. No plano espiritual existe, inclusive, um ministério chamado Ministério da Oração, especialmente preparado para receber as nossas orações, formado pelos mais hábeis servidores que se encarregam de registrar as nossas súplicas e selecioná-las e cuidar do atendimento conforme a nossa rogativa. E o próprio Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, ao explicar a forma de transmissão do pensamento, seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento eleva-se a ele, pois o nosso pensamento é intuitivo, porque é um produto da nossa mente e, por consequente, da nossa alma. É também uma espécie de energia vinculada por ondas mentais que se propagam no espaço e no tempo, como as demais ondas e como os raios. E essas ondas mentais são geradas por vibrações provocadas por impulsos do nosso espírito. Isso equivale a dizer que nossos pensamentos não são frutos do nosso cérebro. O nosso cérebro é apenas a sede física do nosso espírito. A nossa mente apenas oferece as condições para que o nosso espírito possa atuar no campo físico, porque é o espírito que é o ser pensante. Tanto que quando morremos, o nosso corpo ele vai para debaixo da terra, revitalizar outras regiões. Já o nosso espírito vivifica, porque é o princípio inteligente do universo. Já os fluidos são os veículos do pensamento, e o pensamento, por sua vez, atua sobre o fluido como o som sobre o ar. E esses fluidos nos trazem os pensamentos, como o ar se propaga nos trazendo o som. Pois a força dinâmica geradora, mantenedora do universo é o divino pensamento. O princípio de tudo que está no universo é Deus. Deus criou tudo e tudo emana de Deus. E de Deus emana o fluido universal que envolve todo o universo. Depois encontramos as variações para o fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico vem dos planetas e cada planeta tem sua própria energia, seu próprio fluido. E a nossa energia é o fluido vital, que foi uma variação de tudo isso, mas toda a energia principal, vem de Deus. E o fluido universal, por sua vez, é o instrumento que leva o pensamento. E para termos uma ideia de tudo isso, encontramos uma história contada por Divaldo Pereira Franco, que quando foi pregar em Cantaduva, há muito tempo, naquela época, viajava-se muito de trens noturnos. E, ao término da palestra, ele foi à estação de Catanduva para pegar o trem.
E chegando à estação, viu uma senhora camponesa despedindo-se da filha, que deveria ter mais ou menos em torno de 18 anos. Era uma jovem modesta, do interior, vestia-se com simplicidade, porém muito bonita. A mãe abraçou, beijou e se despediu da filha. E nisso o trem deu o primeiro sinal de partida. Ele entrou no trem, sentou-se à janela e a jovem sentou-se do outro lado sozinha. E a mãe da estação acenava para a filha e balbuciava palavras amorosas. E quando o trem começou a se mover, ele viu que da mãe saía um fluido leitoso, elástico, como se fosse uma nuvem alongada. Parecia um cordão de algodão muito grosso, de meio metro, mais ou menos, de circunferência, que brotava do centro cardíaco da mãe e entrava no trem e se implantava na moça. E à medida que o veículo se movia, aquele fluido foi afinando, afinando, quase desaparecendo. Então a mãe dava adeus e chorava. A filha chorou um pouco e depois recostou-se para a longa jornada. Quando o trem parou em Araraquara, entrou um rapaz, tipo conquistador de ocasião, cabelo cheio de gel, cheio de maneiras, abriu a porta do vagão, entrou, olhou todos e deteve o olhar na jovem. O olhar dele era tão típico que lhe chamou a atenção. Então examinou atentamente, ajeitou-se e foi sentar-se ao lado da jovem que estava junto à janela. Passou o tempo e o nosso confrade espírita ficou distraído com outras coisas. E quando percebeu, o conquistador já havia passado o braço por detrás da poltrona e chegado perto da jovem. Ela, tímida, encolheu-se um pouco. Então ele pensou: que coisa estranha, esse indivíduo, esse conquistador barato, mas parece um aliciador de menores. E não passou muito tempo. O homem já estava conversando com a jovem. E ele refletiu para consigo mesmo: meu Deus, a coitada vai cair nas malhas do sedutor, totalmente ingênua, não vai saber se defender-se. Dizia ele que o conquistador parecia mais um lobo sagaz. Então, numa estação mais adiante, ele soltou, comprou algumas frutas e ofereceu para a jovem. E ante a gentileza, a moça ficou toda animada. E vendo aquela cena, Divaldo começou a orar, temendo que a moça caísse nas garras daquele lobo, fingindo-se de cordeiro, e pedia: meu Deus, não deixe que essa jovem seja seduzida. E naquele momento veio a lembrança da mãe da jovem, e ele se sentiu mais sensibilizado e continuou orando e pedindo a Deus que a protegesse. Ela era uma jovem que naturalmente iria tentar a vida em São Paulo, mas que estava ali ameaçada de cair na armadilha de um sedutor profissional. E o nosso confrade orando, de repente, viu adentrar-se no trem um espírito vestido, toda espanhola, a moda antiga, tipo sevilhana, com um pente preso no alto da cabeça, uma manta de renda passada sobre os ombros, de vestido longo, muito bonito. Era uma entidade veneranda. Então olhou para ele e para o pá e disse: a sua prece foi ouvida. Então dirigiu-se para os dois e começou a aplicar passes na moça. E ele dizia mentalmente: não é nela, é nele, afaste dela. E o espírito olhou para ele, sorriu e continuou aplicando passes na moça. Quando terminou, ele fez uma saudação e desapareceu. E o nosso confrade disse que ficou frustrado, pensando que algo estava errado. De súbito, a moça teve um engulho e vomitou no homem, atingindo de alto a baixo. E ele gritou: sua miserável, olha o que você fez! E saiu furioso, tentando limpar-se. A moça, muito sem jeito, virou-se para Divaldo e disse: veja, eu nunca enjoei. E então tirou um lenço e ofereceu à moça. E estendeu
e entendeu naquele momento a técnica que o espírito havia utilizado. E perguntou para a jovem: você está doente? Ela respondeu: não, senhor. De repente me subiu uma coisa e vomitei logo naquele rapaz tão delicado. E ele perguntou: você está indo para onde? Para São Paulo, para trabalhar como dama de companhia. E aquele jovem muito educado veio me dar o endereço de uma tia dele que recebe moças como pensionista. Ele até me ofereceu um emprego melhor, porque ele tem a missão de contratar moças para trabalhar e a tia recebe. Ele estava me explicando quando aconteceu isso. E o que é que eu faço agora? Você agora vai ser dama de companhia. E explicou para aquela jovem que aquele rapaz era um aliciador de moças para a loucura do sexo desregrado. Então ela ficou surpresa e disse: mas não é possível, ele é tão delicado, fala até que estava apaixonado por mim, que nunca tinha visto uma moça tão bonita como eu, que queria me levar para a casa da tia dele, para me defender dos lobos que existem em São Paulo. E ele retrucou: você vai fazer exatamente o que sua mãe disse. Quando chegou na estação, viu o rapaz descer do trem, todo sujo, a roupa branca, cheia de manchas. E Divaldo perguntou, sorrindo: está melhor? Ele deu uma resposta vil do seu tipo e foi-se, enquanto ele ficou a reflexionar a forma de como os espíritos agem. Então, notemos que os fluidos, eles advêm do nosso pensamento, que geram potenciais energéticos que muitas vezes nem imaginamos, nem nos damos conta que possuímos. Porque Divaldo, no momento da oração, ele viu o espírito que veio em auxílio da jovem. E não é porque nós não vemos os espíritos que eles não estejam presentes. E dessa história, tiramos também a certeza que podemos, onde quer que estejamos, em qualquer momento, sempre ajudar o nosso semelhante. Não importa o lugar, basta dirigirmos o nosso pensamento. Então, a prece é um dos meios mais eficazes quando se deseja ser útil a alguém, especialmente quando nos falta quaisquer recurso, porque toda vez que nosso pensamento se dirige para alguém, seja na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um para o outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Então, a energia dessa corrente, ela está na razão direta da energia do nosso pensamento e da nossa vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que se encontre. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmite suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre todas as pessoas. Lembremos-nos que o Mestre Jesus, em companhia dos discípulos, ele próprio falava, enfatizava os amigos sobre a necessidade da oração. E não foram poucos os momentos que se entregou ao silêncio da prece e buscava sempre a solidão para justamente ligar-se a Deus. E quando retornava da prece, com a calma que lhe era peculiar, mostrava na face a vitalidade aurida através desse maravilhoso intercâmbio com o Pai. E os discípulos, atentos a tudo isso que se passava, certa feita perguntaram ao mestre: Senhor, qual é a melhor forma de orar? Como dizer todos os ditos da alma? Aquele que é a vida e que sabe das necessidades de cada um em particular e de todos simultaneamente. Então, os discípulos mostravam um grande desejo de aprender com Rabi, que tantas lições lhe ofereciam com sabedoria. E Simão Pedro diz: Senhor, tenho procurado de todos os modos manter inalterável a minha conduta e a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas.
E o mestre pergunta ao discípulo amado: o que tens pedido a Deus, Simão? Ah, Senhor, tenho implorado que a sua bondade ampare os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Jesus olhou novamente para o amigo, como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que se podia dispor para a realização da obra evangélica, e evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura e disse: Pedro, enquanto orar, pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece, inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos de consolo. E nisso ficou em silêncio, demonstrando afinal haver compreendido. E um dos discípulos, amigo devotado, pergunta: Mas, Senhor, se Deus nos conhece e sabe que temos de maior urgência, por que se há de rogar? Como fazê-lo então? Ensina-nos a orar. Então o mestre olhou para aquelas faces ansiosas dos amigos que o buscavam e desejavam adquirir forças para que no futuro se entregasse inteiramente às florações do Evangelho. E depois de sentir as ânsias que através do tempo se daria aos continuadores da sua doutrina de amor e consolação, pelos caminhos do futuro, resumiu as necessidades humanas em apenas 7 versos, os mais simples e harmoniosos versos que os ouvidos humanos jamais escutaram, proferindo a oração dominical. E Jesus pronuncia a oração: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E continuou a discorrer: não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Levi, que era o mais intelectual dos discípulos, tomou nota dessas sagradas palavras para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações. A rogativa de Jesus nessa prece continha, em síntese, todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente e que ora necessitamos. E desde aquele dia memorável, a oração singela do Mestre se espalhou como se fosse um perfume pelos céus, pelo mundo inteiro. Então, nessa oração, o Mestre Jesus glorifica o Pai Celestial, que é a vida da vida, é a causa de existirmos. Ao pronunciarmos essa oração, estamos elevando o nosso pensamento na direção do nosso doador de bênçãos, em direção à vida maior. O Espírito Emmanuel, no livro Fonte Viva, nos diz que a prece dominical é tão magnânima que nunca será devidamente compreendida por nós que recebemos as lições divinas. Isso porque cada palavra pronunciada pelo Mestre resulta de luminosidade que ainda não temos o alcance para compreendê-la em sua essência. São expressões de reconhecimento, de humildade, de submissão, de respeito e observância à grandeza da criação do Pai Celestial, através da alta consideração em seu nome, a resignação mediante as suas determinações divinas. Os espíritos que ajudaram Allan Kardec na codificação espírita sugestionaram que a oração dominical fosse colocada no Evangelho segundo o Espiritismo não somente como prece, mas também como símbolo de todas as preces. Eles a colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Mestre Jesus, seja porque pode suprir todas as outras. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de elevação na simplicidade.
E essa prece, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com seu próximo. Nos conduz à fé. É um ato de adoração e de submissão, na qual nós dirigimos o pedido das coisas necessárias à vida. É o próprio princípio da caridade. O Mestre Jesus nos deixou essa prece dominical para que pudéssemos mergulhar constantemente o nosso pensamento na direção do Pai. É muito difícil encontrarmos alguém que não conheça essa prece. E depois que o Mestre Jesus proferiu a prece do Pai Nosso, João, o mais jovem dos apóstolos, ficou a meditar nas suas profundas palavras e, recordando-se afetuosamente das frases, dizia para si mesmo: Pai nosso que estais nos céus. E começou a raciocinar que Salomé e Zebedeu não eram apenas seus pais que o geraram no corpo, mas eram também seus irmãos, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. E o que dizer do adversário? Ah, sim, esse também se tornava seu irmão, porque é filho do mesmo Pai, é filho de Deus. Se somos filhos do mesmo genitor divino, para que então ter inimigos? Para que conservar animosidades? E com essa afirmativa, Jesus igualmente nos explicou que somos no mundo uma só família universal e que por isso todos nós somos irmãos e temos o dever de nos ajudarmos mutualmente. Ele próprio, a fim de nos instruir e de nos dar o exemplo, viveu a fraternidade, auxiliando os homens, tanto felizes quanto felizes, bem como os necessitados e doentes de corpo e alma, mostrando-nos o caminho que irá nos conduzir à perfeição e à paz. E na condição de aprendizes do nosso Divino Mestre, que todos nós nos encontramos, por que não seguir-lhe o exemplo? A vida, ela só será realmente bela e gloriosa aqui na Terra quando aprendermos a fazermos ao nosso próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse. Mas quem é esse Pai Nosso? Se não a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Criador do universo, dos diversos mundos habitados. Deus é o grande arquiteto do universo. E para Jesus, todos nós somos seus filhos abençoados. E veio à mente de João a segunda suposição: santificado seja o vosso nome. E pensava santificá-lo não pronunciando o seu nome em vão, mas santificando através do amor ao próximo, do culto ao dever e das realizações enobrecedoras. E santificar o nome do Senhor é agir com religiosidade, com espírito de caridade, ou seja, fazer o bem a qualquer aquele que estiver ao nosso alcance e que nós tivermos a própria predisposição de servirmos, mas qual o maior bem que podemos fazer, especialmente a nós mesmos, se não nos transformarmos? Porque quando fugimos do mal e nos entregamos ao bem, estamos santificando o nome do Senhor. Então, se olharmos ao nosso redor, iremos perceber que tudo revela o poder de Deus e a sua bondade. Mas tem aqueles que não creem em Deus. Certa feita, um homem da cidade, materialista, confesso e arrogante, observando um modesto trabalhador braçal que encontrava-se lavrando seu pedaço de terras em um momento de um amanhecer resplandoroso, em plena beleza, perguntou-lhe: camponês, você crê em Deus? Sim, senhor, eu creio em Deus. Então, nessa manhã maravilhosa, mostra-me um lugar onde Deus se encontra. E sorriu sarcástico. O homem humilde olhou em volta enquanto se apoiava no cabo da enxada e depois, com a naturalidade, respondeu: Senhor, eu não sou capaz de lhe mostrar um lugar onde Deus se encontra nessa
paisagem iluminada. No entanto, peço ao Senhor para me mostrar um lugar onde Deus não está. Então, tomado de espanto, o soberbo afastou-se, desconcertado. Então, Deus se encontra em toda parte, onde quer que se apresente a sua obra. A própria harmonia do universo testemunha essa sabedoria. Por isso, todos deveríamos reverenciar o seu nome em qualquer circunstância. E João, envolvido pela emoção, repetiu quase sem se dar conta: venha o teu reino. E pensou que este reino estava além dos limites terrenais, mas que poderia se expressar através de sentimentos elevados. Nesse reino, a ternura deve superar a brutalidade, a inveja ceder o passo à solidariedade, a meiguice ser superior ao ódio. O seu reino é de solidariedade e de esperanças. E assim rogou Jesus ao Pai Celestial, mas não se limitou a pedir, mas a trabalhar, trazendo a lei de amor para que possamos termos o entendimento. Pois se praticássemos a lei de justiça, de amor e de caridade, não teríamos inveja, nem brutalidade, nem tampouco ódio nos nossos corações. O forte sustentaria o fraco. Não haveria excessos nem infrações, mas esse reino só entrará nos nossos corações quando estivermos verdadeiramente dispostos a deixar o homem velho de lado e deixar surgir o homem de bem, modulado na ética e na moralidade. E continuou a discorrer, assim na terra como no céu. O homem é viajor do infinito, e na casa do Pai há várias moradas. Em toda parte a vontade do Pai se faz presente, e a única alternativa é aceitá-la. O rebelde encontra-se sem razão, e o caminho que hoje se nega a percorrer ficará aguardando. Então, se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para o superior, imaginemos da criatura para com o Criador. Dai-nos o pão de cada dia, recordou-se, entusiasmado, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida. Voltando a dizer, o corpo precisa de alimento, mas a nossa alma precisa da prece diária. Nós, será que estamos alimentando a nossa alma diariamente com as coisas de Deus, fazendo a asepsia que o nosso espírito tanto necessita, orando, lendo, vigiando os pensamentos, praticando bem em todas as ocasiões que a vida nos convida, ou estamos deixando a vida nos levar? Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofendem, porque somente quem perdoa merece o perdão alheio. Apenas quem desculpa as ofensas é capaz de se tornar credor e de ser exonerado da culpa. Na questão 661 do Livro dos Espíritos, vejamos a pergunta que Kardec fez aos nobres mentores espirituais da humanidade. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Olha a resposta dos bons espíritos. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso é que os atos valem mais do que as palavras. Então, cada dívida que contrairmos, teremos que resgatar. Vivemos mergulhados na lei de causa e de efeito. Não nos deixeis cair em tentação. Então, João evocou agora quase a sorrir e pensou que o maior inimigo do homem está dentro dele mesmo
Isso porque, meus irmãos, os nossos desafios são morais, psicológicos e espirituais. E o maior desafio a vencer e a enfrentar é a nós mesmos. Muitas vezes dizemos, fulano de tal é meu inimigo, mas será que nós não somos o nosso maior inimigo quando nos permitimos a mágoa, o rancor, o ódio, as maledicências, os pensamentos negativos, quando passamos a valorizar as ofensas, enfermando o nosso corpo, enfermando o nosso espírito? Bem verdade que tem pessoas que não gostam de nós, mas será que a recíproca também não é verdadeira? Estamos aqui para parar as arestas e não para conservarmos animosidades, senão a regeneração nunca irá ocorrer nos nossos corações. Quando elevamos o nosso pensamento ao alto e rogamos ao Pai que não nos deixeis cair em tentação, é necessário fazer a nossa parte. É necessário estudarmos, procurarmos orarmos e o esforço contínuo para nos libertarmos das paixões, desses atavismos que tanto nos enfermam. E por fim, João disse: livrai-nos do mal. E disse que o mal é adversário do bem e só desaparecerá mediante a ação do bem. Ou seja, o homem só irá se descravizar do mal quando se tornar bom. E para finalizarmos, trouxemos uma pequena história muito interessante de uma menina chamada Amy. Amy era uma linda menina de 3 aninhos de idade que morava nos Estados Unidos, em frente ao mar. Então, sua família era muito católica. Todos os domingos iam para a missa e rezavam juntos. Amy era muito feliz em família. Ela amava sua família, admirava os olhos azuis de seu pai, de sua mãe e de seus irmãos. Todos na casa tinham olhos azuis, menos Amy. Então, o sonho de Amy era ter olhos azuis da cor do mar. Ah, como Amy desejava isso. Um dia na missa, ouviu o padre dizer: Deus responde todas as nossas orações. Então, Amy passou o dia todo pensando nisso. À noite, na hora de dormir, ajoelhou-se ao lado da cama e orou: Papai do céu, muito obrigada, porque você criou o mar, que é tão lindo, que é tão bonito. Muito obrigada pela minha família, pela natureza, obrigada pela minha vida. Gosto muito das coisas que você fez e faz, mas gostaria de pedir um favor. Quando eu acordar amanhã, quero ter olhos azuis como o da mamãe. Em nome de Jesus, amém. Então, Amy fez a oração de toda a fé pura, verdadeira, de um coração de uma criança. E ao acordar no dia seguinte, correu para o espelho, olhou e qual era a cor dos olhos de Amy? Continuavam castanhos. E pergunto, por que Deus não ouviu Amy? Por que não atendeu o seu pedido? Isso teria fortalecido a fé de Amy? Bem, naquele dia, a nobre criança aprendeu que o não também era uma resposta. A menininha agradeceu a Deus do mesmo modo, mas não entendia, só confiava. Anos depois, Amy seguiu sua vocação e foi ser missionária na Índia. Ela comprava crianças para Deus. As crianças eram vendidas por suas famílias que passavam fome para serem sacrificadas no templo. E Amy as comprava para libertá-las desse sacrifício. Mas para poder entrar no templo da Índia, sem ser reconhecida como estrangeira, precisava se disfarçar de indiana. E nisso, passava pó de café na pele, cobria os cabelos e vestia-se como as mulheres do local e entrava livremente nos locais que vendia as crianças. Então, Amy podia caminhar tranquilamente em todo o mercado infantil, pois aparentava ser uma indiana. Um dia, uma amiga missionária olhou para ela disfarçada e disse: Puxa, Amy,
Você já pensou como faria para se disfarçar se tivesse olhos claros como o de sua família? Que Deus inteligente que nós servimos, ele deu olhos bem escuros para você, pois sabia que isso seria essencial para a sua missão, que lhe confiaria depois. Então, essa amiga não sabia o quanto M havia chorado na infância por não ter olhos azuis. Mas M pôde, enfim, entender o porquê daquele não de Deus há tantos anos. Pois é, meus irmãos, Deus está no controle de tudo. Ele conhece cada lágrima que já rolou no canto dos nossos olhos, todas as nossas angústias, ansiedades e dissabores. Nosso Pai Eterno sempre responde às nossas preces de modo sábio. Deus conhece o nosso destino e sabe o que temos maior necessidade. Devemos sempre nos submetermos às leis do Pai, sem azedume, ira ou queixas, nos mantendo sempre resignados, mesmo porque Deus sabe o que faz e nós muitas vezes não sabemos o que estamos a falar. Almas enfraquecidas, de certa forma, todos nós somos. Uns mais, outros menos, porque somos ainda imperfeitos, falíveis e muitas vezes utilizamos o livre-arbítrio de forma errônea, enfraquecendo ainda mais o nosso espírito. Mas o antídoto já temos: conhecimento, prece, amor e prática das virtudes. Muita paz para todos. Ana? Estou voltando. Maravilha de doutrinária, cada história uma mais linda do que a outra. Muito, muito linda. Gratidão eterna, Nilcélia, pela sua linda doutrinária, nesse dia maravilhoso, que é o dia de São João. Não poderia ser mais lindo, né? Essas lindas palavras que você nos trouxe hoje para almas enfraquecidas precisam de oração, não é, minha irmã? O Luz e Caridade agradece mais uma vez por ter aceito o nosso convite nesse mês de comemoração, esse mês dos 66 anos do Centro Espírita Luz e Caridade. Né? Você sempre solicita a nós, a nossa casa, a seu Léo, que gosta muito de você. A recíproca é verdadeira. Eu sei. E vamos aqui, meus irmãos, convidar vocês logo aqui, fazer logo o convite, que sábado teremos nosso querido irmão Jardel Portela, com o tema O Autoconhecimento e a Reforma Íntima. Olha que tema lindo, não é? Então vamos agora encerrar, dá até pena, né? Mas vamos encerrar a nossa doutrinária e, como sempre, a gente encerra com a prece de Dr. Bezerra de Menezes. Vamos lá. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tivessem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador de graças e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze-o, divino modelo, através de tuas legiões consoladoras de teus santos espíritos,
a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. E assim, meus irmãos, agradecemos mais uma vez, gratidão eterna, e ficamos aqui aguardando vocês até no próximo sábado. Beijo no coração, amo vocês. Outro, tchau. Obrigada pela oportunidade.